Muito bem, amados irmãos, vamos dar prosseguimento. Pode? Quem estiver seguindo a apostila, nós já vamos para o número 5. Impor a autoridade de Cristo. Estou aqui me referindo ao negócio de levar os pensamentos cativos. Voltando a 2 Coríntios, capítulo 10, lembrar que tem os 3 gerúndios. O primeiro é destruindo sofismas. O segundo é levando o pensamento cativo. É aí que agora eu quero chegar. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Agora, eu confesso abertamente que durante algum tempo na minha vida, que também você já sabe que só nos últimos 35 anos que tenho prestado atenção para a guerra espiritual, menos da metade da minha vida, eu aplicava isto aqui a mim. Quer dizer, o negócio era eu levar os meus próprios pensamentos cativos a Jesus. Isso é ótimo. Isso é bom demais. Eu recomendo. Mas, no contexto, me parece que não é o que está em jogo. Como assim? Esses gerúndios estão subordinados, entendo assim, essa última frase do verso 4, isto é, a destruição das fortalezas, que devem ser do inimigo, já que ninguém vai destruir as próprias. E se esse levar pensamento cativo é subordinado à destruição de fortalezas do inimigo, então o que está aqui em jogo é pensamento do outro, quer dizer, pensamento de pessoas a serviço de Satanás, ou que pelo menos Satanás está usando. Nem sempre a pessoa sequer está nem aí, quer dizer, às vezes a pessoa nem tem a menor ideia de que está sendo usada por Satanás. Então, um marxista, assim, materialista, cabal, ele nem acredita no sobrenatural, então nem existe para ele, né? Satanás e tal. Não é que não impede que Satanás utilize ele. Aliás, é melhor ainda se ele nem acredita. Que aí Satanás deita e rola, pinta e borda, ninguém está nem aí com ele. Ele tem, portanto, ação totalmente livre nesses meios. Agora, como é que funciona esse negócio de levar pensamento cativo? O que eu faço é o seguinte. Primeiramente, me coloco na presença de Deus, conscientemente, de soberano, na autoridade de Cristo. Eu estou levando os pensamentos de fulano cativos à obediência de Cristo. Em geral, é um caso específico. Durante algum tempo, a partir do ano, quando foi mesmo, aquele ano 78, governo Geisel, o então ministro do interior, Rangel Reis, que naquele tempo, FUNAI e essas coisas estava debaixo do ministro do interior, ele havia prometido a seus coleguinhas que iria afastar todos os missionários das áreas rivais, porque o missionário era um olho incômodo. Ele estava lá e normalmente tem alguma inteligência, algum entendimento. E os missionários que realmente queriam o bem do índio, então estava lá para denunciar o roubo de madeira, o roubo de mineral, e isso era o que Rangel Reis fazia. Ele roubava madeira lá das reservas e assim por dentro. Pois bem, eu estava terminando meu doutorado lá no Canadá e coisa e tal. Então, quando voltei para o Brasil, era exatamente aí. O governo havia determinado
que cada missionário saísse das áreas tribais. E o Rangel Reis ainda queria expulsar todos os estrangeiros do país. Só que aí um deputado crente entrou do Sul, que conhecia pessoalmente o Geisel, que era nominalmente luterano. O deputado entrou lá e deu uma de profeta, bem assim, objetivamente, no rosto do presidente Geisel. Explicou o que estava acontecendo, o que eles estavam fazendo em nome do presidente. O presidente disse que ele ignorava. Disse, olha, você está aí, eu vou telefonar daqui, você vai me ouvir, eu vou telefonar ao ministro do interior. Não, presidente, não precisa, eu continuo. Não. Certo é que no dia seguinte parou tudo. Quer dizer, toda a campanha. Então, o presidente realmente, ele falou grosso. Então, mas era governo militar. Então, me colocaram como relações públicas. É até aí que eu quero chegar. A missão me colocou como relações públicas. Nasci no Brasil, sou brasileiro nato, o meu português é melhor do que deles, em geral, ou era tal. O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou ilustrar, estou ilustrando este item. Eu já entendi um pouquinho dessas coisas e geralmente, quando eu saía de casa, se eu ia visitar um certo ministério, ou se eu ia tentar assim conversar com algum coronel no SNI ou no Conselho de Segurança do Presidente da República, ou alguma coisa assim, qualquer um, antes de sair de casa, eu já ia levando o pensamento da pessoa que eu queria entrar em contato, assim, já ia levando o pensamento daquela pessoa cativa à obediência de Cristo, no que dizia respeito à minha pessoa, aquilo que eu queria, tal e tal. E quando eu assim fazia, eu era sempre bem recebido, tal, cortesia, se não aceita um cafezinho, tal. Nem sempre ele podia me atender, mas ao menos eu era tratado com respeito, assim, com consideração, tal e tal, e eu saía assim satisfeito. Não necessariamente conseguia o que, mas pelo menos eu saí com a cabeça erguida, quer dizer, não havia sido humilhado nem nada. Mas haviam outras vezes, você sabe, às vezes você levanta tarde, você sai correndo, acontece alguma coisa e a gente saía correndo sem preparar o terreno. Aí começava do próprio porteiro. O próprio porteiro já era grosseiro, tá? E foi uma derrota do começo ao fim. Então, o que eu quero dizer com isso é que, outra vez, isto aqui funciona. E se funciona, funciona. E se, tá? E se funciona 55 vezes, provavelmente está perto da verdade. Não? Funciona. Dito isso, no entanto, o próprio Deus não força a barra de ninguém e não vai permitir que nós façamos. Então, esse negócio de levar pensamento cativo só vai até certo ponto. Você não pode coagir a consciência do outro, você não pode obrigar o outro. O que eu entendo que está acontecendo é que a gente primeiro afasta toda e qualquer ingerência maligna na cabeça da pessoa. Muitas vezes as pessoas nos tratam mal porque tem um ataque, quer dizer, é o demônio que está levando a pessoa a agir dessa forma, a falar dessa forma. Então a gente começa por afastar tudo isso. Mas depois, como tem fortaleza de Satanás na cabeça, então, se eu vou falar com alguém que é marxista, por exemplo, no governo, e isso é que não falta no nosso governo no momento, eu já sei que tipo de cabeça a pessoa tem. Então, eu já sei que tipo de cosmovisão, então ele não vai concordar comigo de forma nem qualidade, eu já sei disso. Ele não pode concordar comigo por uma questão de cosmovisão, ele crê de forma totalmente diferente do que eu. E eu não posso obrigar o sujeito a mudar também.
Não posso obrigar ninguém a parar de ser espírita, parar de ser... Não, eu não posso. Nem Deus faz. Ele quer adoração em espírito em verdade. Nem Deus não impõe. O que podemos fazer, entendo assim, é de alguma forma introduzir a gente afasta o demônio, mas introduzir também uma influência positiva no pensamento da pessoa. Não que ele vai mudar, não vai deixar de ser marxista, não. Mas ao menos ele vai ouvir, ele vai ponderar, ele não vai ser chato, não vai ser... E por vezes, como essas pessoas estão exercendo funções de governo, que não é uma questão de foro íntimo pessoal, e eles estão agindo em nome do governo, que é uma coisa maior. E se os interesses do reino de Deus vão numa direção, suponhamos, vamos ser bem concreto. Estas dependências, este terreno aqui, não foi fácil, pessoal, conseguir realmente o alvará, tudo e tal, junto ao governo, porque no momento que, por exemplo, qual foi o marxista que foi governador aqui? O Cristóvão. No momento que ele assumiu como governador do distrito, ele pessoalmente, sempre uma pessoa educada, eu não tenho nada negativo a dizer contra a pessoa do Cristóvão. Ele, para mim, foi um bom governador. Sucede, no entanto, que quem manda não é cá embaixo, em todas as repartições, e tá cheio de outras pessoas, e essas outras pessoas nem sempre são da mesma laia. Pois, exatamente, tipo assim, chato é que entra nas repartições que tem a ver com a distribuição de terras, alvarás, exatamente no caso de um mandatário marxista, para dificultar a vida das igrejas. Isso é patente cabal na cara. Então, e aí? O sujeito, pessoalmente, é inimigo do Evangelho, mas o cargo não é inimigo do Evangelho. Ele está exercendo um cargo, mas ele está impondo ao cargo uma coisa que é do foro dele, e isso, de fato, não está certo. Mas, em geral, acontece e ninguém apita. Mas no terreno espiritual nós podemos fazer uma diferença. E nós podemos proibir que uma pessoa assim atue a partir meramente de seus próprios tal e fazer com que ele haja a partir da lei e aquilo que é certo. Então, muitas vezes, dessa forma, nós podemos evitar que alguém que está ocupando um certo cargo, que ele tome decisões a partir meramente de seus próprios suas próprias minhocas, e que ele tome decisões corretas a partir daquilo que é a lei, aquilo que é certo, aquilo que é justo. Isso nós podemos fazer. Isso já tem acontecido repetidas vezes. Creio que nós podemos também evitar perseguições. Isso aqui seria mais assim a nível de... Quando chegamos nas armas de defesa, eu vou entrar aqui outra vez, mas, por exemplo, só para colocar pé no chão, sempre que eu me aproximo de um posto policial na estrada, que eles têm o potencial de atrapalhar a minha vida, agora, se eu estou devendo, paciência, está certo? Mas se eu não estou devendo, mas eles podem, mesmo assim, criar caso, roubar teu tempo,
Mesmo que eles te soltem depois, mas você perdeu 15 minutos e foi aquela chatista. Meio quilômetro. Eu já estou amarrando os pensamentos dos guardas ali e levando os pensamentos deles para que eles não venham fazer frescura comigo. Não haja nenhum tipo de perseguição. Agora, se eu estou devendo, paciência. Se eu estou devendo, paciência, paciência. Mas, assim, qualquer tipo de perseguição gratuita, muito obrigado, eu dispenso. E funciona, viu? As pouquíssimas vezes que alguém me parou aqui no distrito e arredores, assim, guarda de trânsito, nunca faltou com respeito. Fez assim seu ofício, assim direitinho, tal. Como eu não estava devendo, tchau. Isso assim, só para você ter. Isso em qualquer circunstância. Às vezes a gente esquece, né? Certa feita eu estava em Guarulhos, no aeroporto para voltar para cá, e eu esqueci. E o rapaz que estava no guichê assim foi grosseiro comigo, me deu trabalho. Eu esqueci de levar o pensamento negativo, paciência. Eu merecia apanhar, eu não devia esquecer uma coisa dessa. Então, por vezes a gente esquece, e aí a gente apanha. Agora, quem não entende nada do assunto, mas eu que entendo, aí eu mereço, né? Quer dizer, se eu sou omisso, se eu esqueço, então paciência. Nós podemos impor a autoridade de Cristo, inclusive a pessoas com intenção criminosa e até, às vezes, a natureza. Isso não é um cheque totalmente branco, que você pode preencher assim a seu bel prazer, mas existe. Por exemplo, Lucas 10 e 19, só para lembrar que nós temos aqui base bíblica, eu não estou chutando no ar. Lucas 10 e 19, isso aqui já foi lido e explicado mais ou menos. Eis que vos dou a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, um dia vou explicar isso, se o tempo permitir, sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vai aí um assaltante, um criminoso, querendo nos roubar. Marcos 16 e 18. Não, bom, aí... deixa eu ver, refrescar minha própria memória. Marcos 16 e 18. A cabeça vai ficando mais velha, né? Removerão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e tal. A primeira vez que isso aqui veio assim claramente a meu conhecimento no mundo de hoje, eu estava em Toronto, no Canadá, cursando o doutorado lá, pela Universidade de Toronto. E lá participávamos de vários ciclos de oração e coisa e tal, éramos missionários e etc. E fiquei conhecendo uma certa irmã em Cristo, que fazia parte de um grupo de oração que a gente fazia. E ela nos contou o seguinte: nós estávamos tratando do assunto de alguma forma, então o assunto veio à tona. Ela tem uma amiga, acho que eu não conhecia ela pessoalmente, isso aqui foi a pessoa que nós conhecíamos que nos relatou. Essa amiga
ficou sem carro. O carro deu pane, alguma coisa, não sei, e ela, não, por algum motivo, ela não quis pegar táxi. Ela estava só, assim, não muito longe de casa. Não sei quem aqui já andou em Toronto, mas, assim, tem uma super dona estrada lá, chamada de 401, que lá em Willowdale, aquela área onde nós estávamos, passa por cima das artérias, assim, as avenidas principais. Então, tem Bayview, tem Shepherd, tem várias. Não me lembro se foi Bayview ou se foi a artéria ao lado. Acho que foi Bayview, mas em todo caso, exatamente ali, essa superestrada tem nada menos que 8 faixas cada direção, são 16 faixas. Não sei se tem coisa parecida no Brasil. Agora, um viaduto para caber 16 faixas é um senhor viaduto, será que não? Quer dizer, isso aí. Pois bem. Lá embaixo, quer dizer, ela resolveu voltar a pé. E esse voltar a pé a levou debaixo daquela tremenda estrada. Lá embaixo tinha pequena calçada, tinha assim iluminação precária, mas não era exatamente o lugar mais gostoso de você estar andando. Lá se foi. E não é que ela foi abordada exatamente por 2 marginais lá, mais ou menos pela metade do... São 100 metros. E esses 2 não estavam com cara de coisa boa. Então, ela falou em inglês, traduzindo mais ou menos ao pé da letra, ela falou assim: reivindico a autoridade sobre vocês em nome de Jesus. Imediatamente os 2 homens ficaram paralisados, literalmente sem poder mexer. E ela meramente passou. Continuou andando e os 2 homens cá atrás. Já imaginou? Está aí algumas horas. Um deles, misericórdia, não deixe que desse jeito. Que a língua não ficou paralisada, sabe? Foi só assim, os braços e tal. O que ela fez foi meramente voltar para perto dos 2, explicou a razão das coisas e pediu para Deus soltar. Soltou. Também eles estavam satisfeitos. Obrigado, não queriam mais nada com ela. Ela fez uso do poder de Deus para se defender de uma situação totalmente desnecessária. Certa feita, em João Pessoa, eu era professor e diretor de ensino assim, do Betel Brasileiro. Lá começou só com mulher, depois acrescentaram um seminário masculino, mas os 2 campos separados. E também as salas de aula segregadas. Então, eu dava aula para os homens, tinha que atravessar a rua e dar a mesma aula para as mulheres. Eles não juntavam os 2 sexos. Em Paraíba tem seus motivos, entende? E a área era assim meio ainda, tem muito terreno baldio, e tinha pequenas manadas de gado, que solto assim, andava pela rua assim, passando, né, capim e tal coisa, e tinha um touro branco, totalmente branco touro. Bicho bonito, realmente. Só que ele tinha chifres, e esses chifres não haviam sido aparados, não, senhor. Esses chifres tinham seus pontos. Pois bem, dado momento, eu estava
tinha saído do seminário masculino, estava indo em direção ao seminário feminino, só que aquela propriedade era cercada de muro, e o muro era não dava muito bem de você pular o muro, mormente com pasta carregada. De repente me dei conta de que o vaqueiro estava fustigando aquele touro. E o touro vinha na carreira na minha direção. E eu fui encostando no muro, e lá vem o touro. E eu encostando no muro, e lá vem o touro. E eu não vou alcançar o portão a tempo. Aí no pensamento disse, olha aí, seu touro, nada fiz contra você, e você nada vai fazer contra mim, em nome de Jesus, passa. Eu não quis o chifre, né, no peito. E ele, de fato, passou de largo. Nem olhou para mim. Não havemos por que temer, realmente, animais, etc. E nem pessoas. Nós temos autoridade para nos defender. Agora, naturalmente, o próprio Jesus demonstrou isso. Aquela tempestade que o inimigo mandou lá, ele meramente, cala a boca. O vento parou. A água também parou. Jesus controlou a natureza, só isso. Isso acontece até em nossos dias. Um ex-colega meu trabalhava com a única tribo que tem no sul de Minas, a fronteira com... Como é o nome dela? Em todo caso, a estrada que dava para a aldeia era só de terra e vinha chovendo, e era aquele tipo de barro que quando fica molhado vira sabão. Era um barro bem lindo. E tinha subidas e descidas. E mesmo com jipe, enquanto estava o sabão, nem jipe não subia. Então. Aí ele clamou a Deus, por um jeito. Estava nublado, quer dizer, nem sol não tinha, para ir secando aí o sabão. Ele clamou a Deus. O que Deus fez foi abrir uma fenda na nuvem. E o sol incidiu na estrada, mas só na estrada. Não tinha sol para cá, não tinha sol para lá. Só tinha sol em cima da estrada. E secou a estrada suficientemente que eles conseguiram seguir e passar. Nunca antes, nunca depois. Mas isso foi também em função do reino de Deus. Isso não era assim, ele não estava indo a um piquenique. Isso era uma coisa dentro do reino. Agora, prosseguindo, aqui tem o terceiro gerúndio, punir desobediência. Isso aí eu não sei muito bem como fazer, não. Isso é uma coisa que ainda está no por fazer. A dificuldade está exatamente na segunda metade do verso 6. Estando prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Peraí. Paulo está escrevendo para crentes. Esta carta é à igreja em Corinto. É verdade que esses crentes tinham lá seus pequenos problemas. Sim, tinha lá algumas coisinhas que não eram lá boas, que precisavam ser corrigidas. Mas você não pode obrigar a obediência, quer dizer, você pode até obrigar alguém a fingir que está obedecendo, mas realmente a obediência que Deus quer tem que ser uma coisa voluntária e não meramente imposta. Então, eu confesso que eu fico aqui coçando a cabeça exatamente como é que a gente pode agir neste terreno de punir desobediência.
Porque está aqui ligado à questão de, primeiro, haver obediência dentro da igreja, antes de punir o mundo, para assim usar a expressão. Eu deixo meramente como uma coisa que está no texto, mas que eu não sei como fazer ainda. Então, se você aprende primeiro, você me ensina, não tem problema. Está aí, mas eu não sei muito bem como fazer ainda. Desfazer as obras do diabo, eu já trisquei um pouquinho, falei da minha experiência lá em Teresina, mas, meus amados irmãos, tem muito mais aqui que nós podemos fazer do que geralmente imaginamos até aqui. Eu convido a atenção para a primeira carta a Timóteo e o capítulo 2. Eu falei capítulo 4, parece que ontem, mas não, é capítulo 2. Os primeiros 4 versos. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade. Atenção. Para que, a razão, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor. Então nós já sabemos que é a vontade de Deus. Então podemos orar nesse sentido assim tranquilamente, porque já está aqui, está dito. Isso, para Deus isso é bom. Verso 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E que tem uma coisa a ver com a outra. Bom, eu não sei, mas eu imagino o seguinte. Quando alguém, uma comunidade ou uma pessoa está passando por uma aflição, uma situação realmente calamitosa, é muito difícil o pessoal parar para refletir nas coisas, assim. A pessoa está angustiada e não é o momento, às vezes, para parar e refletir. Às vezes é mais fácil explicar as coisas quando as coisas estão calmas, quando a coisa está melhor, aí você pode apelar para o raciocínio da pessoa. Não sei, posso estar equivocado, mas é isso que me vem à cabeça. De qualquer forma, no entanto, está aqui. Eu creio que, através da oração e orações específicas, nós podemos realmente fazer diferença. Nós podemos influir, quem sabe, mesmo na sociedade. Nesse sentido, eu convido a atenção para o que está logo no capítulo 3, ainda a 1 Timóteo, verso 15. Se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, atenção, que é a igreja do Deus vivo, 2 vezes atenção, a coluna e alicerce da verdade. Agora, a primeira vez que eu atentei para essa verdade, eu estranhei. Porque na minha cabeça, a verdade seria a coluna da igreja. E não ao contrário. Mas aqui diz que é a igreja que é a coluna e a alicerce da verdade. Como assim? Qual é a função de coluna, de alicerce? Sustentam a estrutura, não? Entendo que exatamente o que Deus espera da igreja é que nós ostentemos a verdade
feito coluna. Então, a verdade está em cima da coluna, então a verdade está lá em cima. A igreja servindo de coluna para a verdade, então lá está, nós estamos levantando a verdade, ostentando a verdade, está aqui a verdade. Isso na praça pública, isso nos fóruns, isso no mercado, isso na escola, isso na saúde, isso em todo canto. E nós podemos fazer diferença. Nós estamos, às vezes, acostumados a pensar dessa forma. Nós podemos, sim. Em outro momento, não sei se ainda tem, um movimento nos Estados Unidos, liderado por Bill Gothard. Ele ensinava mesmo o discipulado radical, sem arrodeios. E depois a coisa foi crescendo, foi crescendo. E o tempo foi passando de formas que surgiu uma nova geração de crianças que haviam sido criadas dentro dessas ideias e que agora são jovens, agora são adultos, jovens, mas formados dessa forma. Discípulos radicais de Jesus Cristo, formados dentro dos princípios da Bíblia, dos valores da Bíblia. E eles eram formados em equipes e enviados cair lá para trabalhar. Chegou a ponto de que as prefeituras das cidades maiores fizeram fila para pedir que a turma desses jovens viessem até eles. O seguinte, por exemplo, um caso que me vem à cabeça, parece que foi Indianapolis, Indiana. É uma cidade de tamanho médio, assim, 1 milhão mais ou menos de habitantes. E tinha um bairro pesado que nem a polícia mais queria entrar. Era aquelas áreas assim, brigas entre gangues e coisas e tal, era pesado. Aí o prefeito apelou para essa entidade, foi para lá uma turma de jovens, não me lembro, 10, 12 e tal. Discípulos convictos do Senhor Jesus Cristo. O que fizeram? Eles entraram lá, naturalmente, e eles não entraram assim de paletó e gravata, eles entraram assim de jeans e coisa e tal. Foram lá ver as ruas abandonadas, lixo para todos os lados, entulho, as casas também abandonadas, precisando de tinta lá, as casas muitas vezes são de madeira e aí a tinta é mais difícil e não dura, aí tem inverno forte, congela e tal, etc. Isso estraga a tinta, enfim. Os jovens entraram lá e começaram a trabalhar. Eles não entraram lá pregando o evangelho, não. Eles chegaram lá e começaram a falar aos jovens dali, os membros dos gangues, coisa. Oi, pessoal. Você gosta realmente de viver nesse chiqueiro? Vamos dar um jeito aqui, podemos. Aqui tem saco, vamos juntando. Nós ajuda. E como eles não tinham medo de sujar as mãos, quer dizer, estavam lá mesmo, aí os jovens começaram a ajudar. E a coisa começou a ficar gostosa. Limparam as ruas. Aí começam a pintar as casas. Aí, naturalmente falaram com o dono primeiro. Olha, nós gostaríamos de... Tudo bem, pode? Aí o dono, nunca na vida. Bom, se você quer pintar, fique à vontade, pinte aí. Só que aí, não somente os jovens, mas os pais, os outros,
O que está movendo esses jovens? Nunca eles viram uma coisa parecida no mundo. O que está movendo esses jovens? Que ele vem aqui, tá. E aí, vamos se convertendo também. E simplesmente esses jovens conseguiram transformar bairros inteiros. Tanto foi assim que a coisa foi correndo e, literalmente, prefeituras fizeram fila pedindo a chegada. Eles iam a lugares diferentes. Foram solicitados para Nova Zelândia, para Bolívia. Bolívia. O que eu quero com isso? Eu quero, com isso, dizer que nós temos poder em Cristo para fazer diferença. Nós podemos alterar as culturas, nós podemos alterar as vizinhanças. Agora, naturalmente, nesse caso, não foi suficiente ficar em casa mandando brasa espiritual. Eles foram lá fisicamente e sujaram as mãos. Naturalmente, correndo algum risco também. Quer dizer, estavam se expondo fisicamente e lá tinha violência, o pessoal se matava, etc. e tal. Mas eles foram lá contando com a proteção de Deus e, de fato, agora, não vou entrar no momento, pelo menos, em detalhes, mas dentro da apostila que você tem, parece que é a partir da página 17, diz aí patógenos, origem e solução. Tem, não me lembro mais quantas páginas são, quase 20, não, 12 páginas, uma coisa assim. De qualquer forma, 8. Aí eu procuro demonstrar dentro da palavra de Deus que Satanás é realmente o responsável por patógenos, todos eles, e que nós temos solução para isso. Como o assunto é um pouquinho complexo e demoraria bastante, neste momento eu meramente chamo a atenção de vocês, diz que está aí. Você pode depois ler com calma. Aí eu declino a base bíblica, não somente para o problema, mas também para a solução. Na página 18. Ah, é? Então, 18. Não é, para mim, uma grande coisa, talvez, mas sabe-se lá. Talvez seja aqui como item 7, mandar Satanás devolver o que ele nos roubou, direto ou indiretamente. Em Êxodo capítulo 22, verso 1, fala de devolver 2 vezes, até 4, 5 vezes. E em Provérbios capítulo 6 e 31, fala até de devolver 7 vezes mais, não sei nem como funciona isso. Em Marcos 3 e 27, os bens ali a serem saqueados, naquele contexto, são as pessoas, entendo assim, que estão presas na casa de Satanás. Mas o sentido normal do vocábulo bem é bem material, coisas. E entendo que esse texto lá em Marcos nos dá autoridade também para saquear Satanás no que diz respeito a bens físicos, materiais. Ok, eu não sabia como fazer isso. Nem sei se ainda sei, mas em dado momento, quer dizer, nos últimos 10 anos, tem havido vozes tipo proféticas que se levantam, caem lá, dizendo que nós temos que agir agora neste terreno. Em 2004, fui a Campos, interior do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, caminho para Espírito Santo, que lá tem uma igreja que convocou uma segunda clínica internacional bíblico-profética, Jeová Shammah, é o nome da comunidade, Jeová Shammah, quer dizer, Jeová está aqui.
É porque uma das pessoas que iam falar, como de fato ela falou, era a Ana Mendes. Ela, entre outros livros, escreveu Os Céus Serão Abalados. E na página 153, ou não, 163 daquele livro, ela afirma que Deus está nos chamando para uma mudança de ênfase. Abre parênteses, abre aspas aqui, agora eu vou citar exatamente. Abre aspas. Temos que passar da defesa para o ataque, reclamando do inimigo a devolução de tudo o que ele nos roubou em todo o tempo da era cristã. Fecha aspas. Ora. Como saber isso? Quer dizer, como saber o que Satanás roubou no ano 392? Mas eu estava com uma senhora pulga atrás da orelha nesses tempos, assim, a esse respeito, e eu paguei para... Eu vou lá. Essa mulher era uma das preletoras lá. Chegar em Campos daqui não é fácil, mas eu fui. Gostei dela, ela é muito direta, sim, sem arrodeios. Aí eu me aproximei dela, ela agora casou com um americano, então ela mexicana, e naturalmente a língua materna dela é espanhol, mas falava já inglês tranquilamente. Eu fui direto também, está aqui no teu livro e eu quero saber como funciona. E ela respondeu sem arrodeios. O que ela me disse foi o seguinte: escrever uma lista específica, quanto Satanás roubou e quando, e apresentar a lista a Deus, justo juiz dos céus e da terra, reivindicando que Deus obrigue Satanás a devolver o dobro. Quer dizer, Êxodo 22, verso 4 e verso 9 fala do dobro. Já o primeiro verso fala em 4 ou 5 vezes. Perguntei a ela se era Deus que tinha que obrigar Satanás a devolver. E ela respondeu que sim. Até aí ela. Observação minha. Conforme está em Êxodo 22, um ladrão só vai restituir se pego ou denunciado. E daí obrigado. Então, como Satanás não vai oferecer, temos que denunciá-lo perante Deus para que a denúncia seja convincente. Olha, para Deus, ponto. Para que a denúncia seja convincente, deve ser específica e com detalhes. Isso, então, foi o ponto dela. Tem que ter uma lista. Quando foi, quanto foi. Isso, naturalmente, não tem nada a ver com o que foi roubado há 100 anos, 200 anos, 1000 anos. O que ela diz que também isso também havemos de reaver, não sei como. E ela também não disse. Mas eu não preciso resolver os problemas de 1000 anos atrás. Eu gostaria de resolver os meus problemas. Eu queria saber como obrigar Satanás a me devolver o que me roubou de mim. O que roubou de Sócrates ou de Irineu. Eu ainda estou às voltas com esse negócio aí, sabe? Não sei exatamente como é que funciona. Eu não desisti, eu não larguei de mão ainda, mas teve um segundo preletor lá naquela conferência, o nome dele é Dr. Fernando Orihuela, um boliviano, por sinal. E na preleção dele, ele disse que, como parte dos tempos de restauração, temos que mandar Satanás devolver o roubado. Só que, quando perguntei a ele como fazer, ele deu uma resposta bem diferente.
dizendo ele que Satanás só pode nos roubar se nós dermos direito legal a ele. Para isso, quer dizer, pecado, brecha, alguma coisa assim. De sorte que é necessário identificar o que fiz que deu a Satanás direito, então consertar isso na minha vida perante Deus e daí então exigir a devolução daquilo que foi roubado. Disse ele ainda que seria preciso saber de antemão como e aonde o restituído seria aplicado. Eu pedi que ele confirmasse que era só assim que Satanás podia roubar. E ele disse que sim. Aí eu disse ter uma dúvida. Qual é? O texto não diz que Satanás é ladrão? Sim, diz. E ladrão tem direito para roubar? Aí ele apelou. Dizendo que Satanás só pode atuar debaixo da permissão de Deus, Ora, toda e qualquer coisa ruim que ocorre no universo inteiro só pode ocorrer debaixo da permissão de Deus. Então, essa saída dele não me convenceu. Eu saí dele frustrado. Havia um terceiro palestrante, Dr. Guilhermo Maldonado. Não sei se ele é argentino, não me lembro bem de onde foi ele. Ele não estava falando sobre essas coisas, mas ele, em outro contexto, ele fez uma observação que funcionou, eu acho. É o seguinte: Deus não nos dá muitas coisas que nós queremos ou pedimos, porque não estamos preparados, maturidade, para recebê-las. Por exemplo, loteria. Se algum crente fosse ganhar assim, a loteria assim, R$1 milhão, iria se espatifar. Não iria saber o que fazer com isso. Iria meramente estragar sua vida. Então, muitas vezes, nós simplesmente não estamos preparados para aproveitar adequadamente certas coisas que a gente pede. A gente pede porque quer, porque acha que quer. E Deus, muito sabiamente, meu filho, vamos deixar para depois, tá? Sim. Agora, deixa eu trazer para a minha experiência, assim, uma coisa que tem me incomodado, não muito. Eu citei o caso lá de Tucuruí, não é? na outra noite. Eu vou voltar mais tarde a esse negócio aí também. Quando eu falar de coisas que Satanás faz, uma delas é a maçonaria. Hoje em dia, eu praticamente não recebo mais convite assim das igrejas, porque tanto a CBB, como também a IPB, como a maioria das denominações, a cúpula é sempre maçom. Durante algum tempo, as Assembleias de Deus escaparam, mas quando o Paulo Leivas Macalão começou o Campo Madureira, Macalão morreu maçom. E ele designou Manuel Ferreira como seu sucessor, só que Manuel Ferreira nem pastor não era, ele era um presbítero, que na hierarquia da Assembleia de Deus é abaixo de pastor. Então ele nem pastor não era, mas ele era e ainda é maçom de... Então ele foi colocado como presidente do Campo Madureira. Repetidas vezes, algum irmão da Assembleia de Deus me escreve querendo que eu vá ministrar. Disse, tudo bem, mas você naturalmente vai ter que ter aprovação do teu pastor, liderança. Nunca eles sequer me respondem.
Eles são proibidos de responder. Isso já aconteceu dúzias de vezes. Eles já me roubaram muita coisa. Então, durante algum tempo, eu já fui, inclusive, aqui na Asa Sul, não tem a loja, aquela coisa cor de cinza, coisa e tal. E eu fui lá e já mandei brasa, assim, de todos os tamanhos, em cima daquilo lá, reivindicando tal coisa. E eu pegava, me perdoe a expressão, mas eu insistia junto a Deus, assim, exigindo que a igreja maçônica me devolvesse tudo que havia me roubado. E vai aí, no meio, pelo menos 15 mil reais. Um dia, eu ouvi a voz de Deus assim, no meu espírito, de: meu filho, faça favor, me larga, tá? Esse dinheiro já está na tua conta. Ah, é? Pois eu queria na minha conta no Bradesco. E no Bradesco é que não estava. Onde estava essa conta? Deve estar no céu. E que no momento certo e na medida certa e tal, Deus faz a distribuição. Mas eu confesso abertamente que estou pesquisando esse negócio, não estou satisfeito absolutamente, que eu entendo realmente que Satanás tem nos roubado a torto e a direito, e que isso é serviço de ladrão, e que Jesus é maior que ladrão, e ele veio fazer coisas diferentes, e que nós temos autoridade sobre isso. Só que a dificuldade é exatamente a nossa falta de maturidade e, às vezes, a falta de disposição da nossa parte de fazer uso adequado desse dinheiro. Nós queremos comprar um novo carro, nós queremos isso, nós queremos aquilo, nós queremos... E nem sempre estamos visando o reino de Deus e aquilo que vai servir ao reino. Pelo menos eu nem sempre. Eu já citei aquele pastor, o nome dele, que era neguinho de Exu lá na Bahia, coisa e tal. O carro dele foi roubado ao Rio, ele mandou o Satanás devolver o carro e dentro de 24 horas estava o carro. Ele deu ordem diretamente a Satanás. Eu tenho feito isso às vezes, assim, uma coisa acontece que me chateia e eu reajo dessa forma. Mas eu não tenho, assim, uma série de sucessos. Eu não posso aqui ficar, bom, aconteceu aqui, aconteceu ali. Aqui eu não posso dizer se acontece, quer dizer, não tem funcionado muito bem para mim ainda. Quer dizer, estou no percalço, estou vendo. Bom, está quase na hora de ver as perguntas, mas vamos ver aqui. Sim, acho que vai dar para terminar as armas ofensivas hoje, para amanhã já começar com as armas da defesa. Primeiramente, quero voltar, aqui estou já no número 8, a 1 João 4:17. Qual ele é, somos nós neste mundo. E a igreja é o corpo de Cristo. E nessa condição, eu entendo que nós temos o ofício de julgar. Vejamos João 5, e verso 22 e verso 27.
João 5. Verso 22. Aliás, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Verso 27. Pai e Filho, outra vez, deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho de homem. Agora, se ele tem o direito, o ofício de julgar, e se nós estamos aqui que nem ele, entendo que nós também temos o ofício de julgar, debaixo da direção de Deus. Mas não é uma coisa que normalmente é ensinada. Salmo 149, prender, tal e tal. Vejam, por favor, o que está na 1 Coríntios, capítulo 6. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Versos 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Esta vida, é cá embaixo. São os santos que hão de julgar. E quando alguém se pronuncia, mas você não sabe, é porque havíamos de saber. Se alguém fala dessa forma, está dizendo, porque devíamos saber. Então, não sabeis vós? Deviam saber. Sim, está em Salmo 149. Função de justo é julgar, prender. Não estamos acostumados, ninguém nos ensinou isso. Muito pelo contrário. Tem um juízo escrito que nós havemos de colocar em Zacarias capítulo 5. Tem 2 juízos escritos, que é aquele tremendo rolo. De um lado, o juízo contra ladrão, do outro lado, o juízo contra perjuro. É de nossa competência aplicar juízo escrito. Eu entendo que, quanto a este mundo, o que aconteceu é o seguinte: no começo, o soberano Criador, ao criar o mundo, entregou ao primeiro Adão a administração deste mundo. Infelizmente, o primeiro Adão passou o ofício a Satanás. Quer entender se quer não o alcance da decisão que ele tomou. Satanás não entregou a Cristo, Cristo meramente arrancou da mão dele. Mas a administração, quer dizer, o direito de mandar, passou de Satanás para o Senhor Jesus, e ele, o Senhor Jesus, passa a nós. Ele diz, Lucas 10 e 19, eu vos dou presente a autoridade sobre todo o poder do inimigo. E aqui está. Qual ele é? Somos nós neste mundo. Não estamos acostumados. Havemos de nos acostumar. Talvez a gente volte a essa tecla mais tarde, se o tempo permitir. Agora, amanhã, permitindo Deus, nós vamos passar para as armas de defesa. Por quê? Nós estamos numa guerra. E se você vai agir nessa guerra, tem que saber como se defender. Que o inimigo não vai ficar parado enquanto você ataca ele. Ele vai contra-atacar com unhas e dentes. Então, nós temos que saber como nos defender. Então, esse será, permitindo Deus, o assunto que vamos tomar amanhã. Vai levar vários dias, provavelmente. Não somente estamos em guerra, nós estamos num campo de batalha. Tem chumbos unindo por todos os lados. Então, havemos de andar precavidos.
atentos. Não é suficiente meramente sermos o que nós somos e sabermos o que havemos de fazer e tal, e etc. Não. Tem que andar prevenido, tem que andar com os olhos abertos, precavido. Fazer agora é ver as perguntas que vieram ontem. Na sua experiência, não expulsou o demônio na aldeia, porque não sabia o que fazer, o que ordenar, ou não cria na autoridade que tinha. As duas coisas. Não sabia como fazer, e não é que não cria, tanto que não entendia a autoridade que eu tinha, e eu estava por fora, infelizmente. Segunda pergunta, por que os que vão hoje a Jesus não são todos curados? Porque eu disse ontem, né, que pelo que está no texto registrado, nunca Jesus recusou quem chegasse até ele, pessoalmente, quando ele, encarnado, andou por aqui. Eu respondo meramente que a situação era diferente. A situação lá era ele pessoalmente andando e ele tinha que provar quem ele era. Ele era o Messias ali presente e coisa e tal. E como havia uma ausência total, assim, da ação de Deus praticamente nesses tempos, assim, de curando essas coisas, ele fez dessa forma. Hoje é diferente. Mesmo porque cada caso é um caso. Tem pessoas que não merecem ser curadas, me desculpe aí, mas simplesmente só pararam de fazer o mal porque ficaram doentes. E se você cura, vão voltar a fazer o mal. Quer dizer, é melhor não curar. Quer dizer, tem certas pessoas assim, e Deus naturalmente sabe quem é quem e por quê e para quê. O fato cruel é que ele não faz isso. E eu não sei exatamente por quê. O homem, do meu conhecimento, mais poderoso assim na área de cura é o Morris Cerullo. Ele ainda vive, bem idoso. Quando eu estava cursando doutorado lá em Toronto, ele passou por lá. Agora, gente, esse homem tinha poder. Deus atuava através dele. Ele era evangelista, mas também ele curava a caminho disso, o que o grande evangelista Billy Graham não fazia. Billy Graham não curava ninguém. Nas suas pregações, nas suas campanhas evangelísticas, quando o Billy Graham fazia o apelo no fim, em média, mais ou menos 10% da plateia do auditório iria atender ao apelo. No caso de Morris Cerullo, essa porcentagem era mais como 25% dos ouvintes que atendiam ao apelo. Pois bem, certa feita, então, ele foi convidado, ele de fato foi a Toronto enquanto lá estive, e ele estava fazendo a sua campanha assim, pública à noite, às noites, eram 4, 5 noites seguidas, mas de dia, 11 horas da manhã, ele se colocou à disposição dos pastores, dos líderes, dos obreiros, para assim uma conversa mais franca. Fui. É a primeira vez que eu ouvi alguém simplesmente abrir o jogo, como esse homem abriu o jogo. Ele falou assim, o que vem ao caso imediato. Olha, numa das minhas campanhas, disse, ó, podem, se entrarem 100 pessoas, assim,
ou em cadeira de roda, ou usando muletas. 50 ficam curados e saem pulando e louvando a Deus e deixando para trás os apetrechos. Mas os outros 50 saem do jeito que entrou. Se entrou na cadeira, sai na cadeira. Se entrou com muleta, sai de muleta. Eu não sei porquê. Dizendo ele, né? Não foi falta de fé da minha parte. Eu estava crendo a mesma coisa para todo mundo. Eu não posso dizer que aquelas pessoas que não foram curadas também não tinham fé, que os coitados estavam crendo com toda a sua alma. Só que Deus não curou. Por quê? Eu não sei, dizendo ele. Não foi o tempo de Deus. Foi a única resposta que ele olha. Não foi o tempo de Deus. Talvez mais tarde Deus vai fazer. Mas naquela noite não foi o tempo de Deus. Bom, eu não conheço outra resposta. Então essa. O fato é que Deus não cura todo mundo. É o fato. Não sei porquê, além disso. Ele tem seus planos, ele tem seus tempos. É isso. O fato é que ele não cura mesmo. Não todos. Tem uma terceira pergunta aqui. Luta livre com o diabo. Como é isso de não sair ileso? Jesus saiu ileso? Primeiro, Jesus não estava em luta livre com o demônio. Os demônios sabiam quem ele era e não estava querendo luta com ele, obrigado. Então, deixa Jesus de lado, não vem ao caso. Simplesmente um fato. Nós lutando com o demônio, muitas vezes apanhamos. Quanto mais você aprender, quanto melhor você aprender o uso das armas, você apanha menos. Você faz mais estrago para lá e recebe menos estrago para cá. Mas isso é uma coisa que você aprende. E quando você começa, é arriscado apanhar mais do que dar no outro. Ninguém tem garantia de sair ileso, não. Absolutamente não existe isso. Ah, sim, a questão de cartão de crédito e dívida, isso aí mexeu com o outro. Deixa eu explicar assim melhor. A questão, no meu entender, é não incorrer em dívida. Então alguém me procura e diz, olha, eu uso cartão de crédito, mas eu tenho uma poupança maior. Santa paz. Se você tem uma poupança maior, então você está coberto, você não está gastando o dinheiro que você não tem, você tem o dinheiro. Então, você compra parcelado, mas você já tem o dinheiro, tudo bem. A dificuldade é quando você gasta dinheiro que não tem. Aí que vem. Principalmente você usa cartão para comprar comida, roupa, atendimento médico, você não tem como devolver isso. Agora, uma casa, se você faltar no pagamento, o banco faz o quê? Pega a casa de volta. Então aí, mas comida, não tem como você devolver comida. Assim, roupa também não. Tratamento médico, idem, quer dizer, varia de caso em caso. Mas isso, antes de ler agora aqui Se tenho um salário que me é depositado mensalmente e posso comprar parceladamente, a dificuldade é que você não sabe se não vai ficar doente amanhã e de repente você não tem mais salário, ou você fica incapacitado. Quer dizer, eu entendo que é melhor não fazer isso. Pessoalmente, se eu não tenho dinheiro, é porque não preciso da coisa. Se eu preciso, Se Deus dá ordem para um servo dele orar por ressurreição,
vai pegar no meu pé. E ele não o faz, meu caso, é desobediência. Sim, confesso, é desobediência. E as consequências na vida desse servo? Bom, o morto está morto, então aí... Então, as consequências na minha vida, porque eu não obedeci, correto? Deve ser isso. Deus vai puxar minha orelha de uma forma ou de outra, e isso vai variar conforme o caso. Certos casos são mais sérios que outros. Nenhuma desobediência passa assim no vazio. Será cobrado. Mas exatamente como é que Deus vai fazer, não sei. Isso é caso por caso. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nunca venceremos o inimigo sempre. Está correto este pensamento? Tá. Está correto. Pelo menos enquanto estamos aprendendo. Eu estou querendo ver se um dia eu chego no ponto de não perder nunca. Não cheguei ainda, não. Eu já estou aqui com 74 anos. Acho que está ficando meio escasso, né? Se eu vou chegar antes de morrer, ou se Jesus, acho que Jesus volta primeiro, não sei, mas... enquanto estivermos aprendendo, nós vamos perder algumas. E alguém gostou do fogo. Então, hoje, podemos pedir a Deus para mandar fogo sobre os nossos inimigos? Como fica as palavras de Jesus, amai os vossos inimigos? Hoje. Não, são boas perguntas, gente. São perguntas assim, tudo bem. A resposta que eu dou é que o caso de Elias, Eliseu, o apóstolo Paulo, esses casos não foram em benefício próprio. Não é porque alguém pisou no calo meu e eu não gostei porque alguém pisou no meu calo, e agora então eu vou mandar brasa em cima da cabeça do sujeito porque ele pisou no meu calo. Não, não é por aí. A questão dessas coisas é porque é o reino de Deus, os interesses do reino que estão em jogo, e aí é uma coisa maior. Possivelmente poderia acontecer um caso hoje que viria a requerer uma coisa dessas. Quer dizer, o interesse do reino seria tal e etc. Mas se é só porque alguém te ofendeu, não. Os discípulos quiseram fazer isso. Hã? Os discípulos quiseram fazer isso com os samaritanos. Gostei, exatamente. Os dois filhos do trovão, né? E Jesus disse, vocês não sabem qual é o teu espírito. Então, exatamente. Esse desejo de me vingar, isso aí não vem de Deus. Aí é outro espírito que está agindo. Se for isso. E então, esse negócio de amar os nossos inimigos, você tem que entender que o vocábulo amar, no caso, não é gostar. É agapau. Procurar o bem-estar do outro. Você não tem que gostar do outro, tem que procurar o bem-estar do outro. Você, procurando o bem-estar do inimigo, você pode, inclusive, até acabar gostando dele. Isso às vezes acontece. Mas não é necessário. Você tem que fazer o bem, procurar o bem.
E isso até hoje. Novamente, no entanto, isso aí é um por um, isso é caso específico. Seu vizinho, ele é chato, mas você procura ajudar esse vizinho. Agora, se eu estou aqui falando de amarrar Satanás, de fazer isso, fazer aquilo, mas eu estou falando geralmente numa questão maior, visando o reino. Não porque alguém pisou no meu calo. Em reforço a essa tua afirmação, vale lembrar Mateus 28, Jesus diz que tem toda a autoridade, poder, e ele deu a missão, ou seja, a autoridade e o poder dele estão à disposição para uma missão, e não para eu fazer o que eu quiser. Sim, exatamente. É para o reino e o plano. Nós já vamos terminando aqui. Aqui diz: e quanto aos nossos inimigos severos, os bravos, né? Que são macumbeiros, e quanto aos crentes invejosos, que não se contentam, bom, pecado é pecado. E servo de Satanás declarado, que nem macumbeiro, mas seria um ser humano. E ele pode, inclusive, estar maquinando coisa contra mim. Isso acontece. Isso acontece. Ele pode estar fazendo despacho contra a minha pessoa. Eu faço por onde me defender disso, mas não hei de odiar o sujeito. Ele é um ser humano e, quem sabe, poderia até ser passível de salvação. Então, não hei de odiar o sujeito, mas hei de rechaçar o ataque que está fazendo. Oba! Tem outro lado? Tá, isso agora eu vou terminar. Isso aqui é o último. Deus já me falou muito quando abro a Bíblia e coloco o dedo, ou meus olhos se fixam em algum versículo ou texto. O diabo pode se interferir nisto? E ainda mais, quando Deus fala conosco assim, somos considerados profetas? Não, quanto a isso. Você não é profeta por isso. Agora, gente, eu sou talvez a pessoa errada de se fazer essa pergunta, porque eu sou mestre e, por formação, o mestre não faz essas coisas. Eu sou inimigo da prática de abrir a esmo, né? Deus pode usar, mas Satanás também pode. A dificuldade é que todo e qualquer texto tem um contexto, e você tem que prestar exata atenção ao contexto e não meramente tirar o texto do contexto. Dito isso, eu também eu nunca vou pondo o dedo no texto, mas muitas vezes uma palavra no texto como que salta da página. Quer dizer, eu estou lendo, estou meditando aqui e de repente, paf, uma palavra me ataca. Eu nunca vi isso antes. O que é isso? Então, isso sim, isso acontece. Profecia é diferente. Profecia é o Espírito Santo falando. Meus amados e distintos. Tem uma outra pergunta aí na cadeira. E tem meia dúzia aqui ainda. Você, bom, quem quiser sair, pode sair, não tem problema. Há explicação bíblica, isso aqui até gostei. Há explicação bíblica para que os demônios que atormentavam Saulo se acalmavam com o louvor?
Você se lembra? Davi? Aqui diz Saulo, mas de fato é Saul. Eu li o que estava aqui. É Saul mesmo, desculpem. Aliás, obrigado. O louvor é uma arma? Sim. Satanás não gosta de louvor. Não gosta. Então, às vezes, se eu estou achando que o sujeito não quer me deixar, eu apelo para o louvor. Eu começo a cantar e ele não gosta. Então, mas é uma arma unicamente de defesa. Uma arma de defesa. Aliás, se bem que, de repente me vem à cabeça o caso lá no Antigo Testamento, quem foi o rei... O Vale de Beraca. Hã? O Vale de Beraca. Aham. O certo rei, aí Deus mandou colocar os levitas da frente, e lá foram os levitas cantando e louvando, e os soldados que vieram atrás não tiveram que fazer nada, só pegaram os despojos. O inimigo começou a se automatar, quer dizer, ficaram lá se matando mutuamente e arrasar. Quando os soldados já chegaram, era só para pegar os despojos, porque o serviço já estava feito. Mas também isso foi uma vez. Mas foi uma vez. Aí foi diferente. Aí foi silêncio absoluto. E você acha que 2 milhões de judeus ficar com o bico fechado durante... Isso foi um milagre maior do que alguns outros que... Aí não foi louvor não, gente. Aí foi obediência e da brava. Quer dizer, isso não foi fácil. Bom, o que eu respondo então é que o louvor é útil em dados momentos como defesa. Bom, isso aqui é fácil, eu vou terminar aqui, porque também ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. Nós temos que deixar alguma coisa para amanhã. Marcos 3:29, na pergunta, como se pode blasfemar contra o Espírito Santo? Isto é fácil. Isto é fácil. Marcos 3:29, que o próprio texto explica. Marcos 3:29, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo ou então eterna condenação. Mas você tinha que ler o verso 30. O verso 30 vai assim, porque diziam, tem espírito imundo. Então, chamar o Espírito Santo de demônio ou de imundo é blasfemar contra o Espírito Santo e isso não tem perdão nem agora nem depois. De passagem, eu recomendo a quem quiser me ouvir ter bastante cautela naquilo que você chama de obra de Satanás. Bastante cautela. Quando da explosão da renovação nas décadas dos 60, tinha muita gente chamando tudo aquilo de Satanás. E acho que tem muita gente que vai levar uma desagradável surpresa. Andaram chamando de Satanás o que não era. Muito perigoso. Mesmo se for por ignorância? Mesmo se for por ignorância, como nesse caso? Bom, isso suaviza um pouco, quem sabe. Né? Mas mesmo assim, bom, quem é ignorante, paciência. Vai fazer porque é ignorante.
Então, no caso dos fariseus e os escribas, eles estavam fazendo com os olhos abertos, eles fizeram malvadamente. Então, eles sim. Pode ser que alguém que faça por ignorância, ou porque o pastor falou assim, então a pessoa está meramente repetindo aquilo que o pastor falou, quem sabe? Eu não sei. Só digo a quem quiser me ouvir, cuidado. Cuidado com aquilo que você chama de Satanás. Sim, pois não? Jesus disse que aquele que, sem lei, e que segundo o que o seu Senhor queria e não se aprontou, com muitos açoites seria condenado. Agora, quem não soube e por isso não se aprontou, também seria condenado, mas com poucos açoites. Boa palavra. Boa palavra. Agora, quem vai resolver isso é o juiz e não sou eu. Então, o que eu digo, eu torno a dizer, cuidado. Tenha cuidado. Tenha cuidado com aquilo que você diz que é de Satanás. Tenha cuidado. Obrigado.